Convido os irmãos que trouxeram suas Bíblias, ou aqueles que acompanham por meio de celular, que abram comigo no livro de Números, capítulo de número 21. Livro de Números, capítulo de número 21, verso de número 4 a 9. Já começo dizendo que é uma grande responsabilidade ministrar a palavra do Senhor. Que o Senhor nos ajude, por meio do seu Espírito Santo, que a sua palavra fale em nossos corações. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste, sendo que alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Nós vemos, o livro de Números fala sobre a peregrinação de Israel no deserto. A peregrinação de Israel para uma promessa que Deus havia feito a Abraão, que tiraria ele da terra que ele estava, fazeria uma grande nação, e ele ia herdar uma grande terra, terra essa que emana leite e mel. Nós vemos aqui Israel peregrinando em sua caminhada, e nós vemos um povo impaciente, um povo que murmurou contra o Senhor e contra Moisés, neste caminho. Sabemos que aonde eles estavam era um deserto, onde não tinha frutos, não tinha nada, e ainda mais tinham esses problemas de cobras abrasadoras. Dizem alguns historiadores que essas cobras, que ao picar uma pessoa, ela era uma picada dolorida, que como se queimasse a pessoa, fora que era mortífera. Tem alguns historiadores que dizem que a região onde eles estavam, até soldados temiam de andar por elas, por causa dessas cobras, por causa desses terríveis problemas e preocupações que eles poderiam ter em sua caminhada. Se você ler um pouquinho antes, nós estamos vendo que Israel, no início do capítulo de número 21, eles têm uma grande vitória da parte do Senhor. A Bíblia vai dizer que o rei cananeu, rei de Arad, diz que Israel está vindo contra eles, e eles saem à peleja, eles saem para a guerra, saem para a luta. E Israel ora a Deus, pedindo para que o Senhor concedesse vitória deles para com este povo cananeu. E Deus ouve a oração de Israel, concede-lhe vitória, uma grande vitória. Mas quando eles estão peregrinando pelo deserto, os versículos a qual nós lemos, após uma grande vitória, após uma grande providência da parte de Deus,
e uma resposta à oração que eles fizeram ao Senhor, o Senhor disse para que eles rodeassem Edom, mas esse rodeio sobre Edom trouxe grande impaciência, murmuração, que é fruto de uma ingratidão daquilo que o Senhor já tinha feito e demonstrado na vida de Israel. Vejamos comigo se não é isso que acontece nessa peregrinação. No verso de número 4, diz que Israel, ao rodear Edom, o fim do verso diz que o povo se tornou impaciente. Diz que o povo se tornou impaciente. E não é isso que muitas das vezes sobrepõe sobre a nossa peregrinação aqui na terra até o caminho da promessa que o Senhor também tem nos feito? A impaciência de algo que muitas das vezes o Senhor nos prometeu, ou algo que nós muitas das vezes queremos e algo não acontece. Talvez muitas das vezes uma resposta que queremos da parte do nosso Senhor e ela não vem, nos faz impaciente e nos faz questionar a esse Deus que tanto já fez por nós. E veja se há cabimento ou argumentos plausíveis para o questionamento deste povo para com Moisés e para com Deus. A reclamação desse povo era, verso de número 5, vai dizer assim: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão e nem água? Nós, em decorrer da história de Israel, nós vemos que Deus faz a promessa a este povo, liberta este povo do Egito, passa pelo Mar Vermelho, onde eles também murmuram, dizendo: por que nos tiraste do Egito, para que nós morramos neste mar agora? Deus vai, abre o mar, eles passam com seus pés enxutos, seco, e os soldados morrem no meio do mar. E durante o caminho do deserto, a história vai nos contar que Deus cuidou deste povo, não deixando que suas sandálias ficassem destruídas, que as suas roupas se desgastassem, mandava pão do céu, todos os dias, para alimentar este povo, e quando não tinha água, o Senhor ainda fazia jorrar de uma rocha. Será que tem fundamento a reclamação e a murmuração deste povo, dizendo que não tinha pão e não tinha água? De maneira nenhuma, pois o Senhor tinha cuidado deles em toda a sua trajetória. Então nós vemos, verso de número 4 ao 5, a gravidade do pecado de Israel. A gravidade do pecado de Israel que fazia com que tivessem impaciência, gerando murmuração, que é fruto de ingratidão. É como se o povo estivesse dizendo ao Senhor e a Moisés, por meio de Moisés, mas a reclamação era a Deus, pois Moisés mesmo antes já tinha dito que o que eles estavam fazendo não era contra Moisés ou Arão, mas sim contra o Senhor, aquele que prometeu os livrar da terra do Egito. Eles estavam dizendo: por que nos fizeste subir do Egito? É como se eles estivessem dizendo ao Senhor: o Senhor não está sabendo o que está fazendo.
É como se eles estivessem dizendo ao Senhor: o seu plano, Senhor, é ruim. O Senhor nos fez peregrinar sobre o deserto, mas este plano não é um plano bom. Eles estavam duvidando da capacidade de Deus de suprir as suas necessidades no deserto e de levá-los para onde o próprio Senhor tinha prometido. A gravidade do pecado de Israel foi tão grande que o pão que o Senhor mandava todos os dias, eles disseram: a nossa alma tem fastio deste pão vil. Nós detestamos essa comida que o Senhor tem nos dado. Essa comida que o Senhor tem nos dado para nós é sem valor. O Senhor supria as necessidades de Israel todos os dias, mandando o pão. Até mesmo diz a história que Israel estava cansado de comer deste pão, que o Senhor mandou carne, e eles comeram tanto, que até vomitaram. Tamanha era a impaciência deste povo, tamanha era a ingratidão deste povo para com o Senhor. Nesses versículos a qual nós lemos, a qual Israel está murmurando contra o Senhor, a qual o Senhor, como já disse, tem feito com que eles passassem tudo que eles passou, suprindo as suas necessidades. Um povo ingrato, impaciente, murmurador, onde eles não reconheciam, primeiramente, o poder de Deus. Não sabiam apreciar a generosidade de Deus, que no meio de sua peregrinação sempre esteve suprindo as suas necessidades. Nós sabemos que no deserto de dia faz muito calor e de noite faz muito frio. E como Deus supria as necessidades desse povo no meio do caminho, de dia uma nuvem tapava o sol, para que eles não pudessem ser queimados ou passassem tanto calor. E de noite, uma labareda de fogo para que eles não passassem tanto frio. Mas mesmo assim, a Bíblia vai dizer que eles se tornaram impacientes, não reconheciam o poder de Deus. Estava dizendo: Senhor, não tem este poder de nos levar para aquilo que o Senhor tem nos prometido. Não sabiam apreciar a generosidade do Senhor, que tinha suprido todas as suas necessidades. Não reconheciam a misericórdia e a graça do Senhor no meio do deserto. Como nós vimos, naquele deserto era rodeados dessas serpentes. Quem que guardava este povo para que eles não fossem picados nenhuma só vez? Quem guardava esse povo para que essas serpentes não os picassem? A misericórdia de Deus, a graça do Senhor, o cuidado do Senhor. Não aceitavam a soberania de Deus. Em sua peregrinação achavam que o que eles estavam vivendo era difícil, mas que o Senhor não sabia o que estava fazendo. Isso já destrói muitos daquilo que nós estamos ouvindo por meio de pregações, onde muitos estão querendo colocar o Senhor na parede, dizendo: eu não aceito, eu decreto. Não estão reconhecendo a soberania de Deus sobre as suas vidas.
E uma das principais: não confiavam na palavra do seu Senhor. Quem os falou que ia tirar eles do Egito? Quem falou a eles que ia levá-los a uma terra que mana leite e mel? O próprio Senhor. O próprio Deus. E muitas das vezes, isso vem sobre nós. Porque muitas das vezes as dificuldades vêm e duvidamos, queremos fazer com os nossos próprios braços, nossas próprias forças, mas a história de Israel, ela reflete para nós como muitos dos apóstolos usaram no Novo Testamento para que não tentemos ao Senhor como o povo de Israel tentou, mas que creiamos em sua palavra, mas que nos sujeitemos a esse Deus soberano. E quando eles fazem todas essas murmurações, Charles Spurgeon, ele usa uma alegoria, dizendo que a murmuração é como um imperador que ele ia fazer uma festa para Júpiter, onde eles criam que Júpiter era um deus deles, e ele ia ter o fogo nas tochas durante a cidade, para que a cidade ficasse toda iluminada, para festejar esse Júpiter. Mas nesse dia choveu, e apagaram todas as tochas, e a cidade ficaram escuras. Aí ele, com raiva, com ódio, pegou todos os seus arqueiros e falou: vamos atirar flechas contra Júpiter, pelo que nos fizeste. E quando eles pegam estes arqueiros, jogam as flechas para cima, elas voltam e atingem vários soldados, e muitos morrem. A murmuração é um ato que nós lançamos para cima, tentando atingir ao Senhor, mas ela volta contra nós. É isso que nós vamos ver no verso de número 6, que diz assim: então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Nós vemos o julgamento de Deus, enviando as serpentes, como se Deus estivesse dizendo: vocês estão dizendo que está ruim, vocês vão ver agora o que, se não fosse a minha graça e a minha misericórdia cuidando de vocês, o que poderia ter acontecido há muito, muito tempo atrás. Deus envia serpentes abrasadoras. É certo que nas nossas peregrinações, nós vamos passar por muitas provações, por muitas dificuldades. Aquele que disser que porque somos crentes, cremos em Deus, que não vamos passar por tribulações ou provações, é mentiroso. Mas Tiago vai dizer como devemos passar diante das tribulações e provações. Verso de número 2 do capítulo 1 de Tiago, vai dizer: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então nós vamos passar por provações, sim. Vamos
passar por tribulações sim, mas nós devemos enfrentá-las com alegria, como diz a palavra do Senhor, para que nós venhamos ser aperfeiçoados por ela. A aprovação tem o objetivo de nos aproximar do nosso Deus. Tem, como comentei já na escola dominical, tem provações que nós é quem causamos. Nós é quem fazemos com que ela aconteça. Mas há coisas que acontecem que é coisas da vida. E durante esta peregrinação nós vamos ter coisas que acontecem conosco, que devemos enfrentá-los com alegria no Senhor. Orando e dependendo desse Deus, nos aproximando, que é o objetivo das provações, nos aproximando do Senhor. E este povo não entende que aquilo que eles estão passando no deserto é um aprimoramento que o Senhor está fazendo para que eles se aproximem de Deus, creiam no poder desse Deus, creiam na soberania desse Deus, confiem mais nesse Deus. Mas não, o ato deles foi de murmurar contra esse Senhor. Nós devemos ser gratos por passarmos por essas tribulações, para que o Senhor se aperfeiçoe em nós. O apóstolo Paulo disse que ele tinha tribulação, que ele tinha problemas, mas ele orou ao Senhor e ele disse: a tua graça me basta. Paulo e Silas na prisão estavam presos por causa do Evangelho. Levaram açoites por causa do Evangelho, mas entoavam canções. E muitas das vezes nós passamos por uma provação. Será que o Senhor está comigo? Queremos colocar o Senhor na parede, eu não aceito. Eu sou crente. Mas as provações nos levam a nos aproximar do Senhor. Diante da resposta, do julgamento de Deus para este povo, o povo de Israel, eles tinham duas respostas: ou murmurarem mais, ou reconhecerem o seu pecado. E o povo teve a resposta mais correta diante do Senhor, que foi se arrepender e reconhecer o quão ingratos eles eram. Essa resposta está no verso de número 7. O povo toma a melhor decisão que eles poderiam tomar. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. O povo tomou a melhor decisão. E a resposta de Deus diante dessa decisão está no verso de número 8 em diante, que diz que Deus ouve a oração de Moisés, ouve o pedido deste povo. E o Senhor disse a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Essa serpente de bronze era representativa. A serpente em si não tinha poder algum. Ela não curava ninguém,
não sarava ninguém, mas foi uma representação que o Senhor usou para que aqueles que crescem na palavra de Deus fossem sarados. Vejamos que Jesus ele fez a mesma aplicação a ele mesmo sobre a serpente de bronze. Leiamos comigo. João, capítulo de número 3. Verso de número 14. De modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Nós sempre lembramos do verso de número 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas antes disso, Jesus disse que, de modo que Moisés levantou a serpente, assim importa que o Filho do Homem também seja levantado, e todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Ou seja, Jesus aplicou a serpente de bronze a ele mesmo, dizendo: aquele que crê na palavra de Deus e olhar para aquela serpente de bronze, seria sarado, seria curado, teria vida. E para provar o amor de Deus, aquele povo não merecia misericórdia, aquele povo não merecia graça, merecia punição do Senhor, porque se rebelaram, foram ingratos contra o Senhor. Nós também fomos picados e necessitamos da graça e da misericórdia do Senhor. O pecado ainda é manifesto em nossas vidas, muitas das vezes, várias vezes, e necessitamos da graça do Senhor, deste amor que Deus demonstrou para este povo de Israel, dizendo: todo aquele que olhar para aquela serpente seria sarado. Deus demonstrando amor, graça e misericórdia, mesmo diante de tudo que aquele povo tinha feito contra o Senhor. Deus demonstrou graça e misericórdia. E Deus demonstrou graça e misericórdia a nós também, que temos o efeito do pecado em nossas vidas, mas se olharmos para a cruz de Cristo, nós seremos sarados. Se olharmos para a cruz de Cristo, nós seremos perdoados. Efésios capítulo de número 2 diz, verso de número 4: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com eles nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Diante do que nós podemos aprender com o povo de Israel, para nós cristãos, será que há lugar para murmurarmos contra o Senhor? Diante do que Cristo já fez por nós, da sua bondade, da sua misericórdia, da sua graça, há motivos para murmurarmos contra o Senhor?
E um conselho: quanto mais murmuramos, mais as coisas vão piorar. Agora, se você não é crente, se você não é cristão ainda, só há um jeito de você ser salvo. Só há uma forma de você ser sarado deste mal, deste pecado, do pecado que nos assola e que nos faz, se não crermos em Cristo, sermos condenados. Olharmos simplesmente para Cristo. Olhe para Ele e viverá. Não adianta se nós fizermos coisas boas ou ruins, mas se olharmos para Ele, nós seremos verdadeiramente salvos. Porque realmente só nele podemos ter satisfação completa. O povo de Israel estava insatisfeito. O mundo qual nós vivemos é insatisfeito. Sempre querem mais, sempre querem tudo. Mesmo tendo, são insatisfeitos, continuam insatisfeitos. Porque somente quem olha para Cristo terá satisfação verdadeira. Somente quem olhar para Cristo, este Cristo crucificado, terá satisfação realmente em si mesmo. Então, o que nós podemos aprender com Israel? Que não há motivos para murmurarmos contra o Senhor, mas sermos gratos pela sua graça e pela sua misericórdia. Que somente em Cristo nós podemos ser salvos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus.